Olá, pessoal. Eu sou Ellen Cocino, sou nutricionista, trabalho na área de comportamento alimentar e na área de transtornos alimentares. E fui convidada, né, para dar uma aula para vocês sobre esse tema que eu sou fascinada, que são os transtornos alimentares, e que foi o que eu decidi seguir aí para minha vida. E é bem interessante porque eu sei que é um tema que na faculdade ele é só mais pincelado, né? Não se dá um olhar mais aprofundado. E sempre bom lembrar também, né, que para a gente tratar esses tipos de pacientes, que são pacientes psiquiátricos, a gente precisa ter uma especialização, um treinamento, né, específico para esse tipo de paciente, que são pacientes completamente complexos. E não só da questão da fase, não só da questão biológica, né, de um todo, de um quadro como um todo. Eu espero que vocês gostem da aula, eu espero que vocês aproveitem isso, porque de fato existe um tabu muito grande aí pelos transtornos alimentares, ainda bem que a gente está conseguindo devagarzinho quebrar isso, como se não fosse assunto de nutricionista, e é sim, bastante. E eu vou deixar aqui, né, meus contatos também para qualquer dúvida, tá? Espero que vocês aproveitem a aula aí. Vou só compartilhar com vocês agora a tela. Rapidinho. Foi. Também sou nova nisso, gente. O Zoom, né? A gente, infelizmente, não pode dar essa aula ao vivo, e aí a gente se vira com o que dá. Mas vamos lá, tá? Então, eu sou nutricionista, como eu falei, eu tenho meu aprimoramento em transtornos alimentares, né? Sou também pós-graduada em nutrição clínica, também sou membro de uma academia dos Estados Unidos e também sou uma nutricionista que apoia muito o Health Exercise, que é saúde em todos os tamanhos, que a gente vê muito isso também na área de comportamento alimentar, e é uma luta muito bonita, né? Então, não conseguiria agir diferente. E é isso, vamos lá começar a aula. Deixa eu abrir aqui que minha gente, esse negócio, peraí. Pronto, vamos lá. Transtornos alimentares, né? O que são os transtornos alimentares? Eles são justamente essas síndromes psiquiátricas, como eu falei, que são ainda relativamente um pouco compreendidas. E essa inadequação no comportamento, no padrão, no comportamento alimentar e no consumo também. A gente sabe que é uma doença alimentar, tá? As pessoas pensam muito, é psiquiátrico, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente, como eu falei. E elas, ao longo do quadro, né, que a pessoa vai desenvolvendo, elas apresentam uma piora na qualidade nutricional muito grande, na saúde física e nesse funcionamento mesmo psicossocial da pessoa, né, porque é aquilo que eu falo, quem tem transtorno alimentar vive obcecado por comida e corpo, então a vida gira em torno disso, né. E também é interessante lembrar isso aí, que é um dado bastante alarmante, né, porque o índice de mortalidade aí é 15%. Então, muitas pessoas têm parada cardiorrespiratória, têm um desequilíbrio aí hidroeletrolítico e existem muitas mortes que não são diagnosticadas como transtornos alimentares, como uma bulimia, uma anorexia, mas como uma parada respiratória. E por trás tem esse histórico. Então, aí a gente só tem um pouquinho do que se é estudado, que é 15%, que acredita-se que tem muito mais. O transtorno psiquiátrico também, que é de mais, a anorexia nervosa, por exemplo, é o transtorno psiquiátrico que é de maior mortalidade também, tá? A etiologia, né? Então, vamos lá. Tem muitos aspectos socioculturais também, então a pessoa fica muito preocupada, como eu falei, com a peso e a forma corporal, então elas tentam se encaixar a todo custo por esse padrão de beleza, que querendo ou não, a gente sabe aí que existe essa dominância da internet, das blogueiras fitness, das pessoas que fazem muito culto ao corpo, e são pessoas que influenciam, né, as pessoas que já têm uma predisposição para alimentar. E é interessante também lembrar, como eu sempre falo, né? Pessoas às vezes elogiam os corpos dos alheios e nem sabem que estão elogiando um possível transtorno alimentar ou um transtorno alimentar. Então é legal a gente ficar atento a isso e não comentar sobre o corpo das pessoas, né? Porque a gente não foi convidado, ninguém perguntou, e às vezes, acontecendo isso, você pode estar aí facilitando um transtorno alimentar, uma predisposição aí de uma pessoa que tem e você seja aí uma influência. Então, é importante a gente ficar ligado nisso, em quem também nossos pacientes, por exemplo, seguem, o que eles trazem no consultório para a gente, né?
Tem essa questão psicológica também, que é muito individual e familiares, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês que a família também, ela tem grande papel, muitas mães e pais atribuem aí a magreza ao sucesso e a gordura ao fracasso e acabam também, quando a pessoa tem uma pressão, ajudando a desenvolver isso aí. As dietas restritivas, como eu falo, né, o uso de dietas, então nem toda, como o Sofia Deran fala, nem toda dieta resulta no transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar é dieta, tá? As dietas restritivas, elas dão esse início mesmo a uma cascata de alterações biológicas muito grandes, né, que se a gente for falar aqui já é um outro tema, mas elas estressam, é um fator estressante para o cérebro, aumento de cortisol, aumento de noradrenalina, aumento de adrenalina, então esses hormônios aí mais catabolizadores mesmo, né? E por outras questões psicológicas também, que a gente sabe que a dieta causa no paciente. Então, a dieta estressa muito, né? E faz com que a pessoa fique muito obcecada por comida. Tem vários estudos que mostram isso, que só de pensar na restrição, a pessoa já está ali se despedindo da comida. E fica nesse ciclo, e quando a pessoa tem essa predisposição aí por outros N fatores que eu vou mostrar a vocês, ela acaba desenvolvendo um transtorno alimentar. Tem essa vulnerabilidade biológica também, como eu sempre digo, né? Genética e história familiar do transtorno alimentar. Eu sempre falo que transtorno alimentar não é para quem quer, é para quem pode, porque realmente não é assim, nossa, acordei e vou ter bulimia, nossa, acordei e vou ter anorexia. Não é assim. Então, existe toda uma construção. Por isso que é muito importante a gente trabalhar na prevenção disso, né? Porque mesmo que eu tenha essas vulnerabilidades aí, eu consigo não desenvolver. Né? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Essa etiopatogenia mesmo, o transtorno, eu acho interessante eu trouxe mais para a gente entender um pouquinho como é que funciona, porque tem esses fatores predisponentes, né, que, como eu falei, sexo feminino, que é alarmante aí também, que eu vou mostrar para vocês que existe mais em mulheres, infelizmente, por toda a pressão aí que a gente sabe social. Uma questão também de transtorno alimentar familiar, quando a mãe é bulímica, a mãe é anorexica, o pai é compulsivo, enfim. Uma baixa autoestima também, que é sempre ligado para o quê, né? Para o externo. Então, como a gente pensa, como a gente se vê, como a gente pensa que os outros nos veem. Então, isso também é característico. A pessoa pode ter muito baixa autoestima e ir para achando que mudar o corpo vai mudar a vida. O perfeccionismo que eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Eu só estou trazendo esse basicão, porque eu trouxe caso clínico que eu acho que pelo menos eu, quando era estudante, é o que eu gostava de ver. Então, a gente vai ver muito dessas características, então fiquem atentos a isso que eu estou falando, porque eu vou mostrar cada paciente com cada transtorno e vocês vão ver que tem muito isso, tá? Problemas de alimentação também na infância, então a introdução alimentar é uma coisa que às vezes os pais fazem sem nenhum intuito, sem conhecimento mesmo, e acabam ali já plantando uma sementinha, né? Então, a dificuldade, eu diria até nem de expressar, mas de reconhecer as emoções mesmo, né? Então, as pessoas, hoje a gente foi colocado no mundo com um monte de sentimento e ninguém ensinou a gente a lidar com isso. Então, acaba que a gente engole muita coisa e cria-se um monstrinho aí dentro da gente que faz com que a gente desenvolva. Então, esses fatores, aí vem os fatores desencadeantes, que eu gosto de dizer que eu não, né? Na verdade, eu gostei desse termo que César falou, que é um nutricionista que eu gosto muito, que é como se fosse erupcionar, né? Como se fosse aquilo ali que fosse, tá? Eu tenho aqui uns fatores predisponentes, mas vem algo que me faz ter plim, acender a luzinha, assim, para eu desenvolver. Então, dietas restritivas, alterações na dinâmica familiar, expectativas irreais na escola. Então, vem muito do perfeccionismo, assim, tipo, esperar algo e não cumprir. Então, frustração. Ou também na vida pessoal, ou também no trabalho, né? Uma menarca também, né? Então, a proximidade da menarca, o surgimento de caracteres aí sexuais secundários muito precoces nas meninas também podem fazer com que elas se sintam inadequadas no colégio, com as amiguinhas. Então, isso já vai fazendo com que eu tenha uma baixa autoestima, que eu não entenda onde eu estou ali encaixada porque eu sou diferente, né? Então, tudo isso aí erupciona. E os fatores mantenedores, que é o que eu gosto de dizer que é a função para a pessoa, né? Então, a função que o transtorno alimentar tem para eu continuar com ele. Então, existem essas alterações aí neuroendócrinas decorrentes desse estado mesmo nutricional alterado, e tem também a questão do distúrbio de imagem corporal, que é muito, muito grande, que de fato elas se sentem assim, a gente tem que acreditar nisso, e dizer que entende que ela acredita que é real, mas que não é, então a gente tem que ser empático aí, como eu vou falar mais para frente, sem julgamentos, tá? Eu sou a rainha de falar antes dos meus slides. Eu acho que quem já viu alguma aula minha sabe disso, né? E também essas distorções cognitivas e essas práticas purgativas. Então,
coisas que é como se eu fosse assim, esses fatores mantenedores foi o que me mantém no transtorno alimentar, tá? Os fatores de risco, que eu já dei uma pincelada aqui, eu vou falar bem rápido para os casos. Sexo, etnia, problemas alimentares na infância, como eu falei, preocupação com peso e corpo, excessiva, tá? O tempo todo pensando nisso. Sabe aquela pessoa que sempre não sei se vocês conhecem, também não significa que ela tenha transtorno alimentar, mas existe um fiozinho aí, né? Um pezinho para aquilo ali, que hoje a gente chama de comer transtornado, que a gente trata no comportamento alimentar, que são aquelas pessoas que não conseguem se manter, nem fazer dieta, e a dieta, ela causa muita compulsão ou exagero alimentar. Então, se torna uma preocupação com peso e corpo excessiva, né? Eu só penso naquilo, minha vida gira em torno daquilo, e isso é alarmante, né? Para a gente olhar com mais cuidado. Uma autoavaliação negativa, que é como eu falo, né? Então, essa tendência eu sempre digo assim que a mente humana, ela tem um velcrozinho para as coisas negativas, sabe? Mas tem umas pessoas que não conseguem enxergar um pouco além disso por diversas outras questões, e elas o tempo todo se acham piores do que todo mundo, né? E uma história de abuso sexual também em transtornos psiquiátricos. E isso é muito comum, tá, gente? Muito mesmo. Então, abuso sexual, eu vejo isso no consultório diariamente. A pessoa cria-se uma ojeriza por si mesmo e ela tende a ou engordar muito ou ficar magra demais, ou tentar colocar muito para fora o que não consegue absorver, resolver, enfim. E aí o único objetivo disso mesmo é que ela fique horrenda para que o abusador não tenha mais prazer sexual por elas. Então a gente vê isso demais. Inclusive eu trouxe um aqui. O critério de diagnóstico, existe o Manual do Estatístico de Transtornos Mentais, né, que é o DSM-5, e essa classificação estatística internacional para doenças e problemas, que é o CID-10. A gente utiliza muito, né, os psiquiatras utilizam muito o DSM-5 para bulimia, anorexia, transtorno de compulsão alimentar, que hoje é TCA, não é mais TCAP, não é transtorno de compulsão alimentar periódica, tá? Isso mudou. E a gente pode pensar até um pouquinho, né, que tem lógica isso, porque se eu, para ter diagnóstico de compulsão, eu tenho que estar sempre vomitando, é periódico, então não precisa se especificar, a gente já sabe. Então, eles tiraram periódica, que eu achei particularmente muito bom, e também ajuda a avaliar aí os outros transtornos alimentares da alimentação, né? Que são os TANs, são os não específicos. E é interessante ver que, só uma dica, a gente não se prenda a esse tipo de característica. A gente tem que saber? Tem que ter noção? Tem. Mas se aquele comportamento já afeta aquela pessoa de uma forma que você percebe o sofrimento real, físico e cognitivo, já é o suficiente para tratar, tá? A única pessoa que pode diagnosticar, embora você tenha experiência, embora você entenda que é um quadro bulímico, anoréxico, compulsivo ou de um TAN da vida, é o psiquiatra, né? Mas não significa que se ela não tem uma classificação e ela me diz que vomita aí 3 vezes por semana, eu não tenha que me alarmar ou indicá-la para um psiquiatra, né, para ter esse critério diagnóstico. Então, nós, nutricionistas, temos que nos preocupar com o comportamento da pessoa, o quanto isso causa sofrimento, o quanto isso é disfuncional com a comida, tá certo? E deixar essa parte para o psiquiatra. Então, é importante ler o DSM-5, é importante a gente saber, eu, inclusive não trouxe hoje, que não ia dar tempo, mas leiam, se vocês têm interesse, entendam, mas diagnóstico só psiquiatra, tá? E vamos começar, né? A anorexia, a gente sabe que é um transtorno alimentar, né, que ele se caracteriza aí muito por uma perda muito voluntária de peso e distúrbios de imagem corporal. E existe um medo muito intenso de ganhar peso. Então, as anoréxicas, o que acontece dentro delas, né? Na verdade, elas se veem maior, que é aquele clichêzão que todo mundo na nutrição sabe, elas se veem maior do que elas realmente são. E esse tipo de distúrbio de imagem é real, tá? Elas realmente se veem. Lá no Ambulinha a gente faz uns testes com as anoréxicas, por exemplo, para que elas tapam, na verdade, né? A físio tapa o olho delas e perguntam assim, como é que você está se sentindo, como é seu tamanho? E elas marcam uma distorção muito grande, que é muito tratada na psicologia e na psiquiatria, mas que quando ela diz para você que se sente gorda, você tem que dizer, ok, eu acredito, mas ó, isso aqui é a anorexia falando, que eu vou falar um pouco dessa característica de exteriorização, que é importante no tratamento, tá? Então, elas têm um medo muito intenso de ganhar peso. Então, a vida gira em torno de não engordar, porque gordo é não ter sucesso, né? Gordo é ser fracassado.
Então, quando elas perdem muito esse peso, existe aí um comprometimento físico, psíquico e social. Então, é muito normal a gente perceber as anoréxicas, como elas não estão comendo, não estão, né, dando aí nutrição para as células, elas ficam realmente muito lentas, depressivas, letárgicas, tá? É muito comum a gente ver isso. E o legal que eu trouxe aqui é que o termo da anorexia, ele não é mais o adequadozinho, assim, dessa vista aí psicopatológico, né? Porque não ocorre uma perda, tá, gente, de apetite. Não é isso. Elas negam a fome. Então, elas têm muita fome. Tipo assim, mesmo, muita fome. Só que elas dizem que não tem porque elas acham que controlando a fome e o corpo é a forma de controlar a vida. Controlando a fome e o corpo é uma forma delas serem vencedoras e maiores e superiores a qualquer pessoa. Então elas realmente acreditam nisso. E esse controle aí obsessivo sobre o corpo é muito difícil no tratamento da anorexia, a gente conseguir que elas nos deem um controle de tudo, né? Porque a partir de agora, inclusive elas odeiam a gente no começo e tudo bem, mas a partir de agora é a gente que vai controlar, é a gente que vai calcular, é a gente que vai dizer o que elas têm que comer, então existe esse perfeccionismo, essa rigidez muito difícil nas anorexias. E na prevalência da população aí de 0,5 a 1%, né? Ou seja, cerca de 90% das pessoas são do sexo feminino e atinge muito na adolescência e até a fase adulta e jovem, de 15 a 25 anos. Por quê? Porque na adolescência é uma fase de transformação de corpo, de se conhecer, da vida sexual. Então, acontecem muitas confusões, às vezes é abusado, isso é distorcido, certo? Então, se desenvolve esse transtorno. E aí a classificação eu trouxe rapidinho aí para vocês. A gente classifica leve quando o MC é maior ou igual a 17, moderada, que o MC é entre 16 e 16,99, grave de 15, IMC de 15, e extrema, IMC menor que 15, que aí até no 16, aí já no 16 já é critério de internação, tá? No ambulinho a gente vê isso. Aí é um caso clínico que eu trouxe, de uma paciente minha, que ela tem 16 anos, ela tem 1,70 m, tem 37,8 quilos, tá? Como vocês estão vendo na foto. Essa é uma paciente que chegou para mim há uns 4 meses só, então, assim, outra coisa que a gente precisa aprender sobre o transtorno alimentar, paciência, tá? A gente não vai tratar de um dia para a noite, a gente não vai fazer com que essa pessoa consiga ganhar esse peso aí de um dia para a noite, porque existem muitas crenças delimitantes ali, enraizadas sobre a alimentação, tá? O ato de comer e sobre como elas se veem, como elas se sentem no mundo. Então, ela chegou no meu consultório por uma indicação de um psiquiatra, colega aí, que é parceiro também meu, e ela sofreu um abuso de 9 a 13 anos, tá? De um tio, como eu botei aí, próxima família. Então, imagine, né, a dificuldade que é esse tio ainda ele tá ainda dentro do convívio da família. E aí ela chegou para mim tomando um copo aí de leite a cada 2 dias. Então, ela tá bem mal, né? Ela ainda tá recuperando esse peso aí. Hoje ela tá com 39, mas estamos tendo uma progressão aí, né? Como toda progressão de anorexia, é uma progressão lenta mesmo, então a gente precisa ter resiliência e paciência em relação a isso. E ela se sente muito fraca, sem força, ela relata isso o tempo todo. E isso também é um mecanismo que eu uso para que ela consiga comer. Eu mostro porque ela precisa comer, porque isso está afetando em todas as áreas da vida dela, estudo, na forma que ela desenha, porque ela diz que ama desenhar, e se vocês verem, o desenho dela é artístico mesmo, aquele traço bem perfeccionista mesmo, sabe? E muita exigência. Os pais dela são separados e a mãe dela tem um histórico aí de bulimia, o pai dela é alcoolista, né? Perdão, que é um novo termo, né, que a gente usa na psiquiatria. E ela diz que a forma de controlar a vida dela é ser magra. Então, é aquilo que eu mostrei ali, né? Então, elas tentam aí ter esse controle, tá? Esse é o diário alimentar dela, que o que eu faço, né? Geralmente, quando tá muito abaixo do peso, porque o IMC dela aí, como vocês puderam ver, tá 13,7. Então, como aqui em Recife a gente não tem um ambulim da vida que tenha toda uma equipe, ela tá com tratamento multidisciplinar, eu, a psicóloga, o psiquiatra, e a gente tá todo mundo muito em contato, porque, de fato, agora com Covid, é que não tem como mandá-la para nenhum lugar, nenhum HC da vida que ainda tem uma equipezinha mínima que trata transtorno. Então, ela está em casa, né? E com o nosso acompanhamento semanalmente.
E aí eu passo no trem, geralmente, tá? E vou variando de acordo aí com quilo, MC, enfim, peso corporal mesmo da pessoa. E comecei para ela começou tomando uma vez no trem, hoje ela já está tomando 3 vezes por dia, mas com muita dificuldade, porque ela sabe que para que é no trem. E é interessante a gente sempre dizer assim, a anorexia, a gente não vai, vamos recuperar o peso, não, a gente vai recuperar a saúde. Muito difícil para elas entenderem isso, tá? E aí, vocês podem ver que ela no café da manhã ela acordou, comeu papa de aveia, né, que a gente combinou. E ela fala assim: acordei ansiosa, tive prova, eu preciso colocar na minha cabeça que não preciso lidar com o peso das minhas dificuldades, diminuindo o meu próprio peso. Sou mulher o suficiente para lidar diretamente. É uma paciente que não está em negação, então ela entende o quadro dela, ela se arrepende muito por ter tido isso, por ter desenvolvido anorexia nervosa, e também é um ponto que a gente tem que olhar e falar para a pessoa que não tem culpa. A gente não tem culpa de ter febre, temos, não temos. Então a gente não tem culpa, ninguém tem culpa de ter transtorno alimentar. Simplesmente acontece por todos aqueles fatores ali que eu mostrei para vocês. E aí é outro também, diáriozinho que ela já tá mais, vocês podem ver, mas come muito pouco ainda, tá? Ela não consegue, a gente tá tentando. Ela comeu sushi, inclusive, há umas 2 semanas, eu fiquei super feliz, mas tá muito, muito devagarzinho mesmo. E ela fala que seguir o plano é difícil, né? Como tá aí. Peraí, deixa eu só ler aqui que eu não tô conseguindo enxergar. Isso. Ela diz aqui, né? Seguir o plano é difícil, a alternativa é difícil e fatal. Escolhas consistentes difíceis todo dia e não me haverá fatalidade. Ela tem muita consciência, então ela está muito confiante do tratamento, ela está ganhando peso muito aos poucos. Eu vou mostrar aí agora os pratos delas para vocês terem noção de como é o traço perfeccionista e como é difícil, tá? A gente fazer essa reintrodução. Como eu vou dizer aí no tratamento, tem que ter muito cuidado com a síndrome de realimentação, tá? Esse é o prato dessa minha paciente. Vocês percebem o traço? Olhem aí os pratos e o que que isso provoca em vocês? Vocês acreditam que se eu pegasse um papel e passasse uma dieta para essa paciente, ela ia conseguir fazer essa reintrodução, comendo o que ela deveria comer para aumentar esse IMC? Não. É uma paciente extremamente perfeccionista. Elas são muito controladoras, mesmo, e manipuladoras. Então, temos que ter um treinamento justamente por isso, né? Olha aí. Bem aqui o peixinho, as bolinhas da respiração, vocês podem ver, assim, é fascinante isso, porque é muito como está no livro, como a gente é treinado, né? Elas são exatamente isso aí. Todas minhas pacientes anoréxicas são assim. Os pratos são bem picadinhos, porque esse picadinho também é uma característica delas acharem que estão comendo mais, né? Então é bem interessante a gente ver, tá? Vamos para a terapia aí nutricional para anorexia, né? Então, como eu falei, a gente precisa o terapeuta nutricional tem que fazer uma capacitação, ele tem que ser especializado, tá? É muito complexo o tratamento e a gente precisa ter conhecimento em nutrição, habilidade no aconselhamento educacional e nutricional também, e comportamental, e uma atitude empática e de não julgamento. Não adianta a gente querer que essa paciente chegue no nosso consultório toda semana evoluindo, ela não vai, tá, gente? Não mesmo. Então, assim, desconstruir muito do que a gente é treinado na faculdade, de que a gente precisa dar resultado. Então, a gente precisa sair dessa saúde de resultado para uma saúde de processo, porque o comer é um ato muito complexo. E para quem tem um transtorno alimentar, é muito também. Eu gosto muito da técnica que eu vou mostrar para vocês aqui, de exteriorização nessa terapia nutricional, porque o que eu faço? Geralmente as pessoas se culpam, tem muita tristeza, né, quando elas já estão nessa fase, então eu gosto de separar assim, você é aqui e essa aqui é a Ana, eu faço isso para todos, porque a pessoa precisa entender que ela não é o transtorno alimentar dela, ela é muito mais que isso, ela é a voz dela, é o desenho dela, ela é a escolha da vida profissional, ela é como ela é com os seus familiares, ela não é anorexia, a anorexia está ali, né? Existe anorexia e a gente precisa entender a diferença das vozes. Então, é muito legal para a gente mostrar para o paciente que a gente entende quando ela diz que eu não consegui, porque a anorexia está dizendo para ela não conseguir. Aí, a partir disso, eu vou fazendo com que essa pessoa entenda isso, tá? E entenda quem é ela e quem é o transtorno. Então, fica muito juntinho, assim, muito difundido quando a gente não tem um discernimento disso, tá? Então, vamos lá, para o basicão da terapia nutricional. Que chega um momento também
que a gente precisa de supervisão, porque chega um momento que os livros não falam, tem coisas que os livros não falam, só a prática clínica, né? Então, é interessante conhecer todas as teorias, mas é muito mais importante a capacitação em prática clínica, tá? Então, a gente precisa adequar o peso, mas a gente lembra que esse adequamento aí não é do dia para a noite. A gente tem que realimentar de uma forma oral, então perceba, eu dei lá o Nutren para minha paciente, mas eu tento introduzir mais comida, e como ela não banca, eu adoro esse termo, eu vou explicar na bulimia para vocês, como ela não banca também muita comida agora nessa fase, então eu suplemento, eu preciso suplementar, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado com a síndrome de realimentação, como eu falei, então o início aí é de 30 a 40 calorias por peso, né, corpóreo, e por quilo de peso corpóreo, a gente vai aumentar aí gradativamente para 100 calorias de peso corpóreo. Mas Ellen, você não passa dieta. Não passo dieta não, tá? Mesmo. E nem é adequado a gente pegar e fazer uma dieta e passar para o paciente. Não, a gente vai reintroduzindo devagarzinho. Então, a gente pode calcular para a gente e ver, alinhando com ela, o que ela vai bancando, tá? A gente vai melhorar também essa relação com os alimentos e esse ato aí de se alimentar. E é interessante a gente estruturar para a anorexia, né? O transtorno alimentar, tá? A gente está falando, a gente estrutura essas refeições porque a pessoa se sente muito perdida. E a gente também precisa pensar nessas restrições de grupos ou alimentos específicos que devem ser muito desencorajados. Então, elas já acreditam fielmente em muitas do que elas veem, leem, as anoréxicas são. Já as pessoas, na verdade, de transtorno alimentar sabem mais do que a gente, eu até ouço dizer isso, tá? Então, eu mesmo não arrisco falar sobre caloria no sentido assim, para minha paciente. Ela vai dizer, tantas margarinas de tantas calorias. Ellen, não sou um taco, né? Não sou uma tabela. Então, eu pego a tabela e vou falando com ela. E a gente vai desconstruindo através do diário alimentar e que a gente pede para elas passarem, para a gente ver esse consumo, que elas mentem também super, tá? Mas que a gente tem que ir tentando ver o que está acontecendo aqui, então, ver data, ver algum tipo de refeição extra em que a gente não combinou, em que já é meio, né, estranho também, então elas não têm essa coragem de dar muito passos sozinhas, sabe? Elas, ao mesmo tempo que elas controlam a vida delas, elas acham que controlam, elas, quando estão em tratamento, não têm muita coragem de dar esse passo. E aí a gente vai cessar essa prática de perda de peso, né? E comportamentos também compensatórios se houver, então a gente tenta aí de meio quilo a 1 quilo por semana nos pacientes ambulatoriais, eu estou falando a nível de consultório, mas que também não é real. Às vezes eles ganham aí só 200 gramas. E é interessante também a gente incentivar esse paciente com metas, né, mostrando assim o porquê disso, entendendo, combinando o peso, até onde a gente chega de lá, depois o que a gente vai fazer, e devagarzinho mesmo, tá? Outra coisa também bem interessante na terapia é muito essa normalização da percepção de fome e saciedade, que não é em um primeiro momento, minha gente. Percebam, elas negam a fome, existem crenças muito delimitantes ali, inflexíveis, elas são muito rígidas. Não adianta chegar e falar de fome e saciedade porque ela nem sabe o que é isso. Ela perdeu isso, ó, há muito tempo. Então, isso é mais para uma segunda fase aí, tá? E a gente vai tentar corrigir essas sequelas também, né, físicas e psicológicas, né, decorrentes da desnutrição, que a gente sabe que existe mesmo, né, com comida. Não existe, eu gostaria muito que existisse um remédio, eu sempre digo a elas, que fizessem vocês esquecerem tudo sobre comida e corpo e se aceitarem como são, por exemplo, ou esquecer uma bolsa sexual. Não existe. Não existe um remédio para anorexia. Os psiquiatras, o que eles fazem eles torcem pelas comorbidades, então depressão, ansiedade, para medicar isso, mas na nutrição ou na anorexia, o remédio é comida, mesmo, tá? Então a gente também diminui e elimina esses distúrbios aí de imagem corporal, que eu diria que isso é muito também função da psicóloga e de uma físio, né? Mas a gente também ajuda em algumas percepções com algumas atividades. E a gente também tenta aí desenvolver, né, um tratamento que envolva essa mudança de crença e percepções também inadequadas da alimentação e da nutrição. E como eu digo, gente, só dizer para a pessoa que é ou que não é
não muda essa cognição dela em relação à comida. Então, a gente precisa, de fato, entrar primeiro entender a raiz. Eu sempre digo assim, o transtorno alimentar é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa na raiz. Então, a gente precisa muito entender isso, sensibilizar isso, se treinar para isso, para ajudar essa pessoa. Não é só dizendo que ela tem que comer todos os macronutrientes e micronutrientes para ser uma pessoa saudável que a gente vai ajudar uma pessoa com transtorno alimentar, tá? Acredite, se só fosse o quê, a gente nem precisava estar aqui, porque está na internet. Eu sempre digo, Google it, né? Vamos lá para bulimia. Bulímicas, né? Eu sempre gosto de dizer que quando a gente, como eu falei lá na anorexia, elas são bem tímidas também, são muito perfeccionistas, muito controladoras, e na bulimia não. Na bulimia é uma bagunça, a pessoa parece que está vomitando a própria vida. É isso que eu digo, ela vomita, blá, 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 muito agitada, muito ansiosa, fala muito, e ai, não sei o quê, e vai com você, e tipo, tá, e você tá querendo falar comida, ela já tá falando do relacionamento, então ela é uma confusão. Ela é uma bomba relógio mesmo, então a gente tem que saber muito lidar com esse tipo de paciente, senão eles manipulam a gente, tá? É, então, a gente sabe que a bulimia consiste aí, né, em episódio de compulsão com alimentos e seguido aí de uma estratégia para eliminar as calorias ingeridas, né? Nessa eliminação, pode ocorrer métodos purgativos, que eu gosto de diferenciar, então, autoindução de vômito e uso indiscriminado de laxantes, né, diuréticos ou enemas, e os não purgativos, que são jejuns e exercícios físicos, exercícios. Por exemplo, é, eu sempre digo que prática de jejum, se a pessoa tem uma predisposição, pode ocasionar, porque é um tipo de dieta, pode desenvolver um transtorno alimentar, porque a pessoa vai dizendo, nossa, eu tô conseguindo ficar sem comer, se ficar sem comer, nossa, eu vou tentar mais 2, 3 dias, e aí termina desenvolvendo um quadro de transtorno, mas não é que significa que o jejum vá desenvolver transtorno alimentar nas pessoas, mas pode ser aí que se a pessoa tiver uma predisposição, seja ruim. Então, as pessoas com bulimias, elas acreditam muito que tudo que elas comem podem ser eliminados, então elas fazem rituais até do vômito, que eu vou mostrar para vocês, para perceber que vomitou tudo mesmo. E eu sempre digo que bulimia, elas gostam da sensação do vazio porque elas não conhecem outra, né? Então elas tendem a querer jogar isso para fora mesmo. E não é só comida, envolve muito mais, é tudo menos comida, eu sempre digo, sabe? E aí, para ser diagnosticado, tem que ter uma ocorrência de compulsão, no mínimo 2 vezes por semana, no espaço aí de 3 meses, tá? Mas como eu falei, às vezes a pessoa vomita uma vez na semana e não é diagnosticada, mas vocês concordam comigo que esse comportamento já é um comportamento que causa um sofrimento, né? Que não é fisiológico, não é normal. Então, a gente também trata, independente, tá? E aí elas também têm uma autoavaliação indevidamente influenciada pela forma e o peso do corpo também. Então, eu sempre falo que nas anoréxicas elas são menos insatisfeitas porque elas acreditam que estão naquele peso mais perto do que elas consideram ok, que elas consideram que podem ser aceitas, podem ser reconhecidas, né? Então, tipo assim, aquele peso mínimo ali que eu mostrei para vocês, ou até menos. Mas nas bulímicas, elas tentam muito não comer, jejuar, elas tentam muito mesmo fazer muito exercício, só que elas não conseguem. Então, o que é que elas fazem? Elas tentam botar isso para fora. Mas elas são muito mais insatisfeitas na questão corporal, a gente é muito mais presente ver isso do que as anoréxicas, tá? Eu adoro esse looping de César, vocês vão, eu adoro citar César, mas eu adoro esse looping dele aqui de compulsão e purgação, que a gente pode ver justamente o que acontece na bulimia. Então, eu me acho gorda, aí vamos lá, eu decido restringir a alimentação, então eu faço dieta, eu estresso meu cérebro, eu começo a perceber que os alimentos estão proibidos e permitidos, então eu começo a me basear a comer só por isso. Então, eu tenho também essa falsa sensação de controle. Eu controlo minha comida, eu consigo controlar minha vida. E aí eu vou para essa privação física e emocional. Então, existe um estresse aí, como eu falei. E aí eu começo a tentar comer, 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 até que um dia eu quero comer uma coisa que eu não posso e não está prescrito. Ou que não está permitido. E aí eu me revolto com essas regras, né? Então, eu tenho raiva, eu tenho um pensamento dicotômico de tudo ou nada. Aí eu vou e tenho compulsão alimentar. Quando eu tenho essa compulsão, eu tenho uma sensação de culpa muito forte e uma sensação de perda de controle, que para mim ali no início eu tinha essa sensação de controle. Então, se eu tinha essa falsa sensação, eu acredito que se eu tive compulsão é porque eu sou descontrolada. Não é o que acontece.
E aí eu purgo, eu me sinto mal e eu como mais para me confortar. E aí quando eu como para me confortar, eu me acho gorda. E aí quando eu me sinto mal, eu também me acho gorda. Eu atribuo o me sentir bem ou mal a me sentir gorda ou não. Como se gorda fosse um sentimento, e não é me sentir gorda. Eu sou gorda, ponto. Isso é uma característica física, né? Então, para vocês verem, né, como é complexo. Então, é muito isso que acontece na bulimia. Então, quanto mais elas jejuam, quanto mais elas tentam restringir, mais elas adquirem compulsão alimentar e ficam se sentindo mal, descontrolada, tá? Então, elas também seguem regras muito rígidas internas de tudo ou nada, né? Daquela verdadeira já que eu comi isso, que se dane, vou comer tudo o que eu posso pela frente. Então, a classificação da bulimia também, a leve, ela é de média aí de 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios por semana, a moderada é de 4 a 7, a grave é de 8 a 13, e o extremo aí é uma média de 14 ou mais episódios. Eu já tenho, né, perdão, ele foi e voltou, que eles fazem muito isso, os pacientes, eles vão e voltam, eles têm muito medo da gente. E esse meu paciente, ele é um homem, que é também muito pouco falado, transtorno alimentar em homens, mas isso aí já é uma outra pauta, que ele vomita de 20 vezes a 25 vezes por dia, há 20 anos, tá? Ele tá completamente defasado, né? Vamos lá para esse caso clínico da bulimia, tá? Gente, então, é também uma paciente do sexo feminino, tem 23 anos, tem ano aí, desculpa, vou corrigir isso. Tem 1,67 m, 63 quilos, tá? Ela tá no IMC aí, como vocês estão vendo, né? É saudável, normal, né? Um IMC que a gente é classificado aí num peso ok, normal. Porém, tem comportamentos aí que ela acredita que para manter esse peso ela precisa ter. Então, é aí que mora o problema, tá? Então, eu botei aí, como ela falou mesmo, ela diz que desde que se entende por gente, ela pratica dietas, né? E não se recorda da vida sem esse comportamento, que é muito grave. Imagine que é você viver a vida sem entender o que é comer normal, sem entender o que é, ou eu tô comendo muito restrito, ou eu tô comendo exageradamente, né? Então, isso é um estresse psíquico muito grande. E aí ela disse que eu lembro muito isso, ela chegou no meu consultório e disse, eu comecei a ler sobre isso, vi um filme e aprendi a vomitar. Eu sempre tentei, mas eu não consegui, mas a partir desde 2014 isso, ela tentava vomitar, e aí em 2017 ela começou a vomitar. E aí ela sempre oscila entre o bom e o ruim, então ela sempre tá num tratamento com psiquiatra e psicólogo, nunca teve um tratamento nutricional, tá? Chegou a vomitar de 2 a 6 vezes por dia e restringe essa alimentação durante o dia, purgando à noite. É muito comum a gente ver isso, compulsão à noite, né? A gente correlaciona isso aí porque à noite é aquela hora que a pessoa está mais relaxada, chega do trabalho, está com mais tempo livre ali para pensar, né? Então é interessante a gente ver isso. E aí ela usa também laxante aí diurético de 1 a 3 vezes por semana, para vocês verem. Esse é o diário alimentar dela, tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Vejam que, se você olha assim, café da manhã, macaxeira, 2 ovos, um pedaço de banana, me sinto cheio, sem vontade, e sem vontade de comer mais. Aí, lanche da manhã, comi biscoito com o pessoal do estágio, perdi a noção da quantidade, me senti mal, não banquei, vomitei. Gente, isso foi quando ela chegou pra mim, tá? E aí, o que que acontece? Eu uso muito isso do bancar e não bancar. Então, eu pedi para ela para fazer o diário alimentar e trazer para mim para eu ver esse padrão de consumo em uma semana. E foi isso aí, tá? Então, percebam a variação no dia e que sofrimento. Aí no almoço eu levei marmita, 2 colheres de sopa de feijão, milho refogado, salada, tomate cereja, então fit, né? Aí saudável, como ela considera que ela aceita. E aí o sentimento, ficaria tudo bem se eu almoçasse planejado. Mas de última hora almocei com o Sérgio é o namorado dela, e comi macarrão com molho branco, um pedaço de quiche, ainda a sobremesa do aniversário dele. Problemão, não banquei, vomitei, 2 vômitos. Depois disso foi tudo de mal a pior. Então é aquele sentimento ali que eu acabei de mostrar no looping, né? Então, do tudo ou nada. Comi uma maçã no caminho da casa para casa, uma banana, isso foi uns 20 minutos depois de ter induzido, cheguei em casa com muita fome, né? Uma compulsão total, Nutri. Não sei se te definir a quantidade, mas foi sopa de macaxeira, milho, feijão, banana, um caos. Um caos. Comi até passar mal de tanta dor e vomitar. E aí ela foi tentar fazer exercício, né? Voltou, tomou shake de proteína, um ovo e um pedaço de macaxeira, que não é o suficiente, né? Então ela estava com fome, ela passou o dia vomitando. E aí, quando ela volta tarde da noite, com fome, e como eu falo, gente,
Paciente com transtorno de compulsão alimentar, bulimia, que tem a compulsão dentro do transtorno, não tem medo da fome. Ele tem medo do fechamento da fome, que é justamente isso. Eu tenho muita fome, eu não sei lidar com ela porque eu nem sei o que é fome. E aí eu percebo que eu tô assim com muita fome porque eu acabei de vomitar muito, eu não sei lidar com isso, como fechamento, o desfecho é o quê? Compulsão. Então é isso que atribui. Quando eu tô com fome, eu tenho compulsão. Ponto. Na cabeça delas é assim. E aí ela comeu torta de legume, perdeu o controle de novo, aí foi chocolate, biscoito, enfim, não banquei de novo, vomitei. Então, 4 vômitos aí no dia. E aí ela fala, né, dormir para esquecer a dor, que é viver e não sustentar meu próprio estômago, a dor de não ser feliz. E as bulímicas, pessoal, elas têm muita facilidade de expressar e falar, mas ao mesmo tempo é dúbio isso, porque de tanto que elas falam, elas não se ouvem, elas não entendem o que acontece, que causa que está acontecendo na vida delas, elas identificam demais, tá? É, então, a gente vai ajudar esse paciente, né, na terapia nutricional, a realizar essas refeições também estruturadas e planejadas, como lá na anorexia, estabelecendo essa estrutura regular. Então, de novo, eu falo, com o primeiro tratamento, a gente tem que fazer a pessoa comer mais vezes ao dia, porque ela não vai ficar com essa imensa, essa fome extrema que ela não sabe lidar, concorda? E aí vai ter compulsão. Lembra que eu falei? É o desfecho, elas não sabem lidar. Então, a gente vai reduzir a restrição alimentar autoimposta, né? Trabalhando essa mentalidade, mostrando esse loop, dizendo por que não dieta não funciona, dizendo e desconstruindo tudo de que emagrece se come nada, jejum e etc. E a gente vai reduzir também esses episódios bulímicos ou de métodos compensatórios inadequados. Gente, é a primeira coisa que a gente faz, tá? A gente vai diminuir vômito. Ponto. A gente precisa tirar esse comportamento compensatório. Nem é sempre que no final ali eu vou conseguir eliminar tudo para começar uma outra fase, mas esse é o principal, tá? Vou aumentar essa variedade, o repertório alimentar da pessoa, porque quanto mais, quanto maior o meu repertório alimentar, menos eu fico ansiosa e não fico no tédio daquilo ali, né? Do tipo, só tô comendo isso, então, ai meu Deus do céu, tá muito mecânico, que saco, eu queria uma coisa muito gostosa. Então, eu preciso aumentar esse repertório alimentar diante do que ela banca, nem que sejam receitas que elas bancam, receita como elas chamam de FIC, enfim, para que elas consigam comer mais aí, para que a gente também não se enjoe daquilo ali, não fique monótono. Então, a monotonia também leva à compulsão. Então, é muito importante isso. Então, a gente vai melhorar essa estrutura e o consumo dessas atitudes alimentares, tá? De como elas se relacionam com a comida, né? Vai normalizar as funções do trato gastrointestinal, então, esse esvaziamento gástrico, a distensão gástrica, a obstipação, tudo isso a gente vai tentar normalizar, porque elas têm muita constipação, tá, gente? Muito. Porque o que é que acontece? Tudo que come coloca para fora. E o nosso corpo é tão inteligente, que ele quando a pessoa vomita, tipo, muito, quando for muito grave, assim, ele consegue colocar para fora. Assim que ela coloca, ele tenta absorver tudo que consegue, porque já sabe que vai para fora. Então, se não chega nada, não tem gestão, não tem etc, né? A gente sabe aí que 60% do que elas colocam para dentro, elas absorvem, que já é alguma coisa, mas como tá nesse vício desse comportamento, o outro estômagozinho aí, o intestino, perdão, não trabalha, né? Então a gente tem trabalho com probióticos, prebióticos também, isso causa um sofrimento muito grande nelas. E aí também a mesma coisa de diminuir e eliminar os distúrbios da imagem corporal lá com a anorexia, tá? Ui, gente, eu queria falar muito, eu passaria o dia aqui falando com vocês sobre o transtorno, mas eu tenho que correr, porque é só uma horinha, né? Então, eu queria muito, eu acho que assim, isso é a minha especialização por 2 anos, tá? Então, é muito mais complexo que isso. Coloquem muito isso na cabeça de vocês. A gente não só sabendo o conceito, algumas coisas, na prática é muito diferente, mesmo. Vamos lá. Transtorno da compulsão alimentar, que é o famosão aí, né? Na verdade, esses três que eu tô falando são os que são mais falados, mas eu não tenho tempo para falar do resto, então eu achei melhor a gente botar esses exemplos aí para que vocês vejam um pouquinho como é na prática. E só mais uma observação que eu não falei lá da minha paciente, vocês podem observar que no perfil dela ela é muito caótico. Então, é muito sobre tudo aquilo ali que eu gosto da característica das pessoas com bulimia, tá? Vamos lá. O transtorno da compulsão alimentar, que é o TCA, né? Então, são episódios também aí recorrentes de compulsão alimentar, que é o que eu mostrei, muito consumo aí.
Então, é uma ingestão no período limitado de tempo, por exemplo, dentro de 2 horas, como eu falo, de uma quantidade de alimentos que é muito, muito maior do que a maioria das pessoas consumiriam no período similar e em uma circunstância similar, tá? Então, nesse tipo de comparação, assim, não é porque fulaninha come no Natal muito, por exemplo, mais um pouco do que o normal, que ela tem compulsão. Não é isso. Compulsão é caracterizado por um consumo demasiado mesmo nessa mesma circunstância. Então, se uma pessoa no Natal come uma rabanada e um pedaço de peru e farofa, e a outra pessoa que tem compulsão tem um episódio, come rabanada, farofa, uva passa e tudo que existe ali na ceia, naquele jeito de uma forma de descontrole, sente um descontrole mesmo. Elas se caracterizam muito por aquelas pessoas que parece que tem uma coisa fora delas, sabe? É como se eu me visse, Ellen. É como se eu me visse ali, comendo e sem conseguir parar. E é isso muito que acontece mesmo. É, essa sensação de controle, né? Então, os episódios de compulsão, eles estão associados a 3 ou mais dos seguintes critérios que eu trouxe aqui. Então, come muito ou muito rapidamente do que o normal, se come até se sentir incomodamente repleto, então, assim, incomoda mesmo, tipo, sabe aquela sensação de que tá aqui, de que vai morrer, pronto. Come muita, grande quantidade de alimentos aí, quando não está fisicamente faminto, então, eu não estou com fome, então tem outros fatores influenciando aí em que eu sei que esse meu mecanismo é comida, então eu vou para comida, tá? É como se eu realmente meu cérebro entendesse que isso aqui vai me dar um alívio, mas tem uma hora que cessa o prazer e já começa a dor, né? Porque existe, de fato, um rumo emocional saudável aí, como eu sempre falo, mas nesse caso, não. Então a pessoa realmente recorre à comida porque é a única coisa que ela tem, tá? Come sozinho também, porque fica com muita vergonha da quantidade, sente muita culpa, né? Então tem uma depressão e uma repulsa de si mesmo muito grande, assim, né? Então eles realmente se negam. É engraçado que lá na anorexia, uma paciente minha conseguiu agora, ela estava com 39 e agora hoje ela está com 52 e ela odeia o corpo dela. Só para falar de repulsa aqui, tá, gente? Eu lembrei. E eu sempre digo a ela, a gente não precisa amar esse corpo de agora, a gente precisa tolerar ele, porque o corpo que você amava é um corpo doente. É, e as pessoas com compulsão alimentar, que não são necessariamente as pessoas gordas ou obesas, tá? Que eu vou falar sobre estereótipos, inclusive, tem muita repulsa de si porque estão muito longe do peso que elas acham que deveriam ter. Então, a gente também tem que entender, fazer com que essa pessoa entenda esse corpo ali, naquele momento, tolere aquilo ali que ela existe nela agora, porque dessa forma a gente vai conseguir ouvir o corpo. Então, tem uma acentuada angústia aí relativa à compulsão, e a compulsão ocorre em média uma vez por semana durante 6 meses, tá? Então, qual a diferença? Lá em bulimia a gente compensa, aqui na compulsão a gente não compensa, tá? Como eu botei aqui, a compulsão alimentar não é associada com o recorrente uso de comportamentos compensatórios inapropriados, como na bulimia, e não ocorre exclusivamente durante o curso da bulimia nervosa ou anorexia nervosa. Gente, tem vários subtipos da anorexia. Tem um subtipo que é a anorexia compulsiva purgativa. Então, a pessoa tem compulsão dentro lá, tem um episódio compulsivo dentro da anorexia, na bulimia também. Então, os transtornos alimentares, eles não são excludentes. Eu não posso ter bulimia e anorexia, bulimia e compulsão. Não. Compulsão acontece um episódio compulsivo que isso é bem difícil da gente entender. Mas a gente tem que lembrar que não é eu tô tendo bulimia e compulsão. Não, porque na compulsão eu não tenho método compensatório nenhum, tá? Eu só me sinto muito mal e com muita culpa e com muita dor. A gravidade tá aí, então leve é de 1 a 3 episódios, moderada de 4 a 7, grave é de 8 a 13, e o extremo aí é em média de 14 ou mais também, tá? Isso aqui é um caso clínico que eu trouxe, que eu gosto muito, tá? De uma paciente que, inclusive, tá comigo, que saiu e voltou. Gente, eles sempre voltam, é muito engraçado, porque a gente acha, meu Deus, eu no começo, né, da minha vida clínica, eu fazia assim, caramba, velho, eu não, meu Deus, eu não vou conseguir ajudar essa pessoa, ela vai embora. Só que você vai aprendendo que as pessoas, elas precisam estar nos momentos adequados para o tratamento, porque é um tratamento muito forte, é um tratamento que vai fazer com que elas mudem completamente a visão sobre comida e o ato de comer, né? Então, não é porque elas não querem que elas saiam, elas não conseguem, tá tudo bem, né? Portanto, que elas continuem com um psicólogo e um psiquiatra para poder depois voltar para a gente. Então, é muito comum um paciente de TA ir e voltar, tá? Aí, isso é uma paciente minha, tá? Que eu nem coloquei, enfim, a definição dela, mas é uma paciente também mulher, ela tem 20 anos,
E o pai dela tem bulimia, teve bulimia, já foi tratado, e a mãe dela tem anorexia. Então, ela desenvolveu compulsão alimentar, ela tem quadro compulsivo, hoje está bem melhor, isso aí foi bem no começo. Mas para vocês verem, né? Muito essa característica dos pais também, familiar é muito forte. Geralmente é o que dá. Também colégio, bullying e tudo isso aí, tá? Então, para vocês verem como é um transtorno de compulsão alimentar. E lembrar, transtorno de compulsão alimentar é diferente de episódio compulsivo, que é diferente de exagero alimentar. Beleza? E aí de manhã ela comeu aí um prato, perdão, de 3 horas ela comeu um prato de salada. Então, para vocês verem, aqui eu já estava tentando falar sobre fome e saciedade com os compulsivos, eu consigo mais, assim, no começo, é uma coisa mais difícil, mas quando vai por aí você também tem um resultado, né? Já na anorexia e bulimia não é recomendado no começo. Me senti bem, então consegui aí manter o jejum até agora, e aí de 5 horas ela come 2 castanhas, e ela tem zero saciedade, tá? Então, ela fala assim, queria tanto um doce, mas eu sou gorda e não posso. Aí, quando vai ser 7 horas, percebam, a característica, ela tenta jejuar mesmo. Então, 7 horas ela começa uma barra inteira, 5 pacotes grandes de óleo, 2 ovos de açúcar grande, 2 salgados de queijo, 2 sanduíches, um açaí grande, um pote médio de sorvete e 3 trufas de chocolate. E aí ela bota a saciedade aí 1000, né, sozinha no quarto. Aí, como eu falei, eles comem sozinhos, eles têm muito medo da avaliação do outro, têm muita vergonha, então, da quantidade que eles comem, geralmente, elas comem escondido no quarto, né, escondido que eu digo assim, tem pacientes minhas que falam, mas eu comi escondido, eu faço a gente come escondido da gente mesmo, porque elas querem negar isso, né, é interessante a gente ver, porque é muito característico da compulsão e da bulimia também. Elas têm muita vergonha, então ela geralmente tem episódios compulsivos sozinha, tá? E aí o sentimento dela, que ela fala que é o pior sentimento, eu vou ler, tá? Ela faz assim: pior sentimento no momento é o de não ter um controle na comida. Como pode alguém comer tanto e mesmo assim continuar se sentindo triste? Juro que não é por mal esses atos que me machucam fortemente. É um ciclo vicioso que alivia e logo em seguida suga totalmente minha energia. É um desejo diário de me libertar desse transtorno. Só queria comer tendo paz e prazer, me sentir como uma pessoa que não tem esse tipo de, cadê? De comer transtornado. Minha vida seria bem mais leve. Me sinto culpada e me julgo bastante. Será que dá para ter paz ainda com a comida? É louco a quantidade ingerida em menos de uma tarde. Meu corpo está pedindo socorro de tão cheia. Vem sendo o sofrimento para mim sentir isso. Eu tenho tentado melhorar, mas às vezes o transtorno fala mais alto. Espero me curar um dia e me reconhecer além disso. Quem sabe conseguir comer sem pensar em emagrecer ou em compensar um episódio compulsivo e me sentir bem comigo mesmo. Esse compensar que ela fala, que é interessante a gente ver, ela acredita que, sei lá, fazendo exercício ela vai conseguir, mas ela nunca tem. Ela diz, eu sempre falo compensar porque eu queria muito ser bulímica, mas eu não consigo. E vocês veem, né? Um sofrimento de um ciclo, e o que eu tô falando é botar comida para preencher alguma coisa. É muito característico. A gente vê isso na prática mesmo. Para frente. A terapia nutricional, né? Vamos lá. A gente vai diminuir a frequência das compulsões. Lá na bulimia, lembra do vômito? Na bulimia, se eu diminuir vômito, eu diminuo a compulsão, né? Aqui eu vou diminuir as compulsões, eu tento começar reduzindo. Como? Eu tento melhorar essa percepção do controle delas, das situações que desencadeiam a compulsão. Então, a gente vai muito lá no gatilho, tenta descobrir no diário alimentar com a paciente esse padrão alimentar dela, né? Que horas ela comeu, qual era o sentimento dela, como eu mostrei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Como eu mostrei, horário, quantidade, compulsão, fome e saciedade, onde e com quem, tempo e sentimento. Então, isso vai ajudando elas a perceberem os gatilhos e a gente vai trabalhar em cima desse gatilho. Como eu falo, tem o gatilho, o impulso, tem um vazio e tem a compulsão. Antes do gatilho a gente tenta perceber e nesse vazio a gente tenta trabalhar as questões. Então, a gente tenta melhorar essa percepção, né? Elimina práticas alimentares inadequadas, como dieta, tá? Como essas questões de restrições. Controla esses impulsos do comer desatento, é muito legal, assim, muitas pessoas usam mindfulness, etc. Eu, particularmente, gosto muito do comer intuitivo, é a minha linha de atuação aí. E a gente tenta, né, junto com a psicóloga, muito ver esse comer desatento. A gente tenta praticar a presença, a gente tenta a mastigação, a não distração na comida, tá? Para que a pessoa sinta, né? A gente busca essa manutenção aí do peso adequado, que seja compatível com a realidade do histórico do paciente, né?
e melhorar essa relação entre a alimentação e o corpo, que é um desafio, porque vai sempre voltar essa questão do peso, né? E é um sofrimento desencadeado aí, gente, muito grande para tentar ser aceito pelas pessoas com um determinado peso, né? E para finalizar, gordura e obesidade não são um transtorno alimentar, né? Eu adoro essa imagem. Por quê? Porque a gente tem que tirar os estereótipos das pessoas do transtorno alimentar. Nem toda magra é anoréxica, nem todo gordo é compulsivo, tá? Nem toda pessoa gorda também é bulímica, nem toda pessoa magra é bulímica. Então, a gente tem que olhar para dentro. A gente precisa perceber todas essas características dos pacientes aí que eu fui falando para vocês, que a gente precisa de muito treinamento, porque é um desafio, né? Eu lembro que já tive muitos desafios no meu consultório, mas é um aprendizado muito bonito, porque você vê a pessoa brotar, sabe? Eu particularmente acho uma área maravilhosa, linda, sou muito apaixonada. A gente percebe que a pessoa sai dessa saúde mesmo de resultado para uma saúde de processo, a gente vê que a pessoa pula no abismo com a gente e uma hora esse paraquedas abre, sabe? E transtorno alimentar é muito difícil o tratamento, é muito difícil, né? A pessoa que tem passa por um sofrimento que a gente nem imagina, gente. E a gente precisa ter muita empatia, né? A gente precisa ter muita calma, muita paciência, desconstruir isso que a gente tem dentro da faculdade, que a gente precisa gerar resultados o tempo todo e consertar as pessoas. Não, as pessoas têm seu tempo e as pessoas, quando procuram a gente para tratar de transtornos alimentares, elas estão buscando uma saída para encontrar a vida de novo. Então, é como se elas estivessem realmente mortas, né, por dentro e quisessem esse ressuscitar. E imagine você olhar para uma pessoa gorda que diz para você que não come durante o dia e você tá, não, meu Deus, você é gorda, você come. Então, assim, vamos também praticar, né, esse auto-amor com a gente, esse autocuidado também com a gente, porque é preciso para que a gente leve isso para os outros. Porque todo mundo que tem qualquer tipo de comportamento inadequado com a comida vive a vida em torno da comida, em torno da comida. E eu acho que isso é algo que a gente precisa prestar atenção, porque comida a gente precisa todos os dias, não é como droga, não é como álcool, não é como compras, né? A gente precisa de todos os dias. Então, esse sofrimento é diário e é um looping. Então, paciência com esses pacientes e muita empatia. Essa é a minha dica. Então, como eu boto aqui, eu adoro essa frase de Carl Jung, ele fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente precisa muito disso. Na nossa área, a gente precisa muito de pessoas para tratar transtornos alimentares, na área de comportamento alimentar, então a gente tem que aprender a flexibilizar esse olhar, ampliar isso, porque a vida é muito mais que comida e corpo. Muito obrigada pela atenção, pela escuta. Espero que vocês tenham gostado. Eu tive que correr, meu Deus, eu falaria aqui o dia inteiro sobre isso. Eu tentei resumir o máximo. Uma dica boa é o livro do Angoulin, tá? De avaliação e tratamento. Esse aqui, ó. Transtornos alimentares na nutrição, da prevenção ao tratamento. Esse é um livro muito bom. Comprem se vocês se interessam. Aqui tem tudo, mas se aprimorem, né? Se especializem se vocês quiserem essa área. Contem comigo. Aí estão meus contatos, tá? E foi um prazer estar aqui hoje. Deixa eu só parar aqui. Stop share. Enfim, né? Vamos ver aqui, porque às vezes ele faz essa dificuldadezinha. Mas foi um prazer estar aqui hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e contem comigo, tá? Um dia lindo para vocês. E muita paz no coração nesse tempo difícil aí da pandemia. Vai tudo passar. E uma dica é aprender a escutar, sempre mais, tá bom? Um beijo para vocês.